Olá a todos que nos assistem pelo Centro Espírita Irmã Sheila. Uma boa noite a todos nós que aqui estamos juntos e reunidos com o objetivo de falarmos da mensagem de Jesus. Para nós é uma alegria imensa estarmos juntos. Agradecemos a oportunidade de servir a essa comunidade tão querida e tão amada. É sempre um prazer estarmos conectados, né, seja virtualmente, seja presencialmente, para falarmos sobre o Evangelho de Jesus. Hoje, em especial, nós temos a temática orgulho e humildade. Desejando a todos vocês que nos assistem ao vivo pelo Instagram ou que nos assistirão posteriormente, né, no Reels que ficará, no ao vivo que ficará na postagem, nós desejamos um feliz ano novo, um maravilhoso ano a todos nós e como nós espíritas habitualmente fazemos, nós iniciamos as nossas atividades fazendo as nossas preces, né? Então vamos nós agora nos reunirmos para fazermos a nossa prece. Nós temos o hábito de fechar os nossos olhos, mas não é uma obrigação, não é um ritual. Fechamos nossos olhos para que nós possamos nos concentrar. Eu, por exemplo, no ambiente doméstico, então vamos fechando os olhos para que a gente se concentre dentre as muitas distrações que nós possamos ter dentro de nossas casas. Então, busquemos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai de amor e bondade, rogando a Jesus a inspiração para a noite de hoje, para que nossos lares, nossas casas, nossas famílias possam igualmente receber essas energias valorosas e amorosas, e que nós possamos estar unidos e entrelaçados pelos vínculos inquebrantáveis do amor e da fraternidade. Que Jesus nos abençoe e nos dê permissão para darmos início à nossa atividade da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos dando início à nossa fala. Fomos convidados a conversarmos nessa noite de hoje sobre orgulho e humildade. Orgulho e humildade, que além de ser um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, né, nos faz um convite muito importante a refletir o princípio basilar do que é o Espiritismo para todos nós e que de fato é a reforma íntima. E orgulho é uma das nossas chagas e a humildade é uma das soluções para esse problema. Então, nós dialogarmos sobre isso é de extrema relevância para que nós possamos aproveitar, né, as muitas promessas que fazemos, as muitas resoluções que queremos tomar para o ano novo, para que nós possamos aí meditarmos sobre isso. Então, vamos nós dar início à nossa fala, lembrando um ponto importante, né? Que nenhum de nós, chega a qualquer lugar sozinho. Esse é um dos grandes problemas que a gente enfrenta na modernidade, são as pessoas dizerem assim, olha, eu cheguei sozinho, eu venci sozinho. Nós não vencemos sozinhos, nós não superamos os desafios sozinhos, não existe essa solidão, digamos assim, próspera. Não existe uma solidão próspera. Até mesmo a dor, o sofrimento, até mesmo a angústia, né? É importante que nós meditemos que as pessoas que nos proporcionam essas experiências, elas nos ajudam a nos fortalecer, a fazer crescer, né? Para que nós possamos aí, de fato, caminharmos com o Evangelho. É importante que a gente diga e meditemos sobre isso, porque nós começamos a observar, e é importante que se diga, que quando nós não trazemos essa compreensão de que a nossa jornada espiritual é feita por uma teia de relações, de vivências, de experiências, e a partir delas nós vamos tendo as sensações e saímos, né, de um lado mais instintivo para um lado mais evoluído, nós começamos a nos perder igualmente. Porque quando a gente não tem essa compreensão, a gente começa a cair numa falsa ideia de que nós somos autossuficientes. Não existe essa autossuficiência do indivíduo. Ele precisa, nós precisamos uns dos outros, é uma das nossas grandes leis. E é importante que se diga, né, que nós precisamos meditar para que nós cheguemos aonde nós chegamos. Quem foram as pessoas que nos ajudaram? Quais foram as situações que nos fizeram evoluir? E esse é um dos pontos importantes, porque muitas vezes num meditar sobre isso que nós vamos desatar muitos dos nós vamos liberar muitas das nossas dores, nós vamos compreender muito do processo evolutivo pelo qual nós passamos, quando nós refletimos sobre essa nossa jornada, sobre essa nossa caminhada,
nós conseguimos chegar exatamente no ponto, né? Digamos assim, no ponto que cerne, no ponto principal, onde nós precisamos convergir todas as nossas forças, direcionar as nossas forças, as nossas energias, os nossos pensamentos para a transformação. É importante que se diga que, ao reconhecermos essas pessoas nesse processo de vivência, nós estamos muito mais nos ajudando, né, nesse crescimento do que, de fato, trazendo reconhecimentos, né, ou títulos ou pedestais a determinadas situações. Quando nós fazemos isso de uma maneira centrada, serena, tranquila, nós compreendemos que nós chegamos aonde chegamos pelas experiências que nós vivenciamos. E são elas, né, que nos fazem estar, por exemplo, até hoje na doutrina espírita, né? Muitas vezes, como o próprio Chico nos dizia, é sobre a dor e sobre o amor, né? Eu esqueci de perguntar a vocês que estão nos ouvindo sobre o áudio, não tive nenhum feedback sobre o áudio, mas queria saber de vocês aí se está tudo ok. Alguém que puder comentar aqui, eu agradeço a vocês. Está todo mundo ouvindo direitinho, está tudo ok com a live. Seguindo no nosso raciocínio, eu vou trazer um exemplo para vocês de uma manifestação que nós recebemos em nossa federativa. Né? Na reunião mediúnica, nós somos trabalhadores da Federação Espírita Piauiense, e na reunião mediúnica nós recebemos a manifestação de um irmão que ele veio se reclamar da família, que a família o havia abandonado no leito de morte, que ele tinha ficado vários períodos, longos períodos, em UTI, especialmente em estado de coma, né, num sofrimento assim material profundo durante muito tempo. E nós achamos muito inteligente, né, e muito sagaz a manifestação da dialogadora, né, da esclarecedora junto ao espírito, de dizer o seguinte: olha, reviva, ou melhor, rememore, para que você esteve no hospital. Muitas pessoas que lá estiveram cuidando de você, dedicando a você amor, carinho, zelo, os enfermeiros, os médicos, os fisioterapeutas, né? Os técnicos de enfermagem, que lhe deram inclusive o banho de leito, foram também família. Porque família é muito mais do que meramente os laços físicos, ou materiais, ou sanguíneos. A família vai transcender. E aí, de fato, nesse relembrar dele, todos nós na reunião fomos convidados, né, a visualizar, a vislumbrar, de fato, aquele cuidado, por exemplo, de um banho de leito, aquele cuidado do amor com o semelhante, né, aquele cuidado de dedicar-se ao outro. Isso é muito relevante e é muito importante, porque às vezes a gente não reconhece isso. E está associado exatamente a esse processo de olhar internamente somente a si mesmo, como um processo de autossuficiência para tudo, né? E às vezes a gente usa esse comportamento de autossuficiência muito baseado nesse orgulho que nós temos como uma carapaça, até para que nós possamos nos defender de algumas violências, digamos assim, ou como uma estratégia, né, que nós adotamos para que nós possamos viver no mundo onde as nossas emoções, por muitas vezes, são colocadas em xeque, nossas experiências, as nossas existências, o nosso viver e o nosso ser, igualmente é colocado em xeque. A partir daí, eu gostaria de que nós pudéssemos meditar, porque a doutrina espírita ela é muito relevante, porque ela vai dizer para a gente o seguinte: olha, nós tivemos uma primeira revelação, uma segunda revelação e uma terceira revelação. Portanto, o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo não seria diferente, não vim destruir essa lei. Ou seja, Kardec nos coloca um convite a meditarmos de que muito do que nós vamos refletir já estava sendo dito, já estava sendo colocado, mas às vezes nós não tínhamos a maturidade, nós não tínhamos o senso moral, nós não tínhamos a percepção ou a sagacidade de absorvermos essas informações, de olharmos essas informações. Então, gostaria de compartilhar com vocês um convite a uma viagem, a uma mesma ideia, perdão, acho que eu afastei o microfone, colocando novamente, a uma mesma ideia em momentos diferentes. Jesus, por exemplo, quando ele fazia as suas falas, quando ele fazia suas colocações, ele se direcionava a um público, ele se direcionava a um povo que tinha esse conhecimento, que tinha esse lastro, que tinha essa base sobre o que ele estava dizendo. Então, por exemplo, nós temos uma referência que está no livro Talmud, né? A referência no Talmud, no Berachot 17a, em que nós vamos ter a história da despedida do Rabino Alexandre, né? Do Rabi Alexandre. E o que esse rabino fazia? Né? Ele tinha um hábito
disse sempre que ele terminava seus estudos, todos os dias, seja como professor, né, seja como um tutor, um orientador, um condutor dos seus alunos, porque os judeus têm esse hábito constante de ir aos seus das sinagogas e aprender, ou às suas escolas de ensino religioso, né? E ao final desses dias de estudo, dessas atividades de estudo, o rabino ele tinha o hábito de terminar isso e fazer uma oração, fazer uma prece em voz alta, para que as pessoas ali pudessem observar. E nesse dia ele fez a seguinte prece que nós vamos ler a vocês, como está no Talmud. Ele nos diz o seguinte: Soberano do universo, sabes muito, sabes muito bem que a nossa vontade é fazer a tua vontade. Aqui a gente faz um primeiro recorte para dizer, essa compreensão aqui nós já vimos em um outro momento. Em primeiro lugar, que nós vamos ver uma compreensão semelhante a essa, vai estar no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6 em específico, quando Jesus é convidado a ensinar a orar. Ele vai nos ensinar a oração do Pai Nosso, né? Que seja feita a tua vontade, ou seja, nos fazendo um exercício, um convite perpetuamente a compreender que a nossa vontade precisa ser a vontade do Criador e não necessariamente a nossa. Ou seja, um exercício contra esse orgulho. Né? Ou seja, é uma ideia que já é presente ao judeu. Então, quando Jesus faz o ensino do Pai Nosso, ele está falando para as pessoas que vão compreender exatamente o que está sendo dito. Então, quando ele coloca isso, sabem muito bem que a nossa vontade é fazer a tua vontade. E aí ele encerra a prece nos dizendo assim: o que nos impede é o fermento do orgulho que está na massa. Nós também já ouvimos falar do fermento que está na massa. Ouvimos, porque esse fermento que aqui está, nessa compreensão da mensagem do Rabino Alexandre, que está no Talmud, qual é o fermento da massa? É o orgulho. É o orgulho que nos faz, muitas vezes, cegar os nossos olhos e a nossa compreensão à realidade e observarmos única e exclusivamente, né? Cegarmos a vontade para que nós nos observemos, né? Nós apenas queiramos aquilo que nós, de fato, imaginemos que o Criador precise fazer a nossa vontade. Tanto é que nos aspectos sociais, da sociologia, dos estudos, é exatamente que nós temos a permuta. Nós temos a ideia de barganhar com a divindade, né? Essas ideias das promessas, de nos colocarmos, né? De ofertar alguma coisa para recebermos uma outra coisa. Como se nós tivéssemos esse poder de barganhar com o Criador. E aí nós precisamos compreender, como é na fala dele, de que é esse orgulho que nos impede exatamente por nos cegar para olharmos só a nossa vontade, de compreender essa vontade do Criador. Mas onde foi que nós vimos essa mesma expressão de fermento da massa? Nós vimos na primeira carta a Coríntios, escrita por Paulo de Tarso, e é uma das personagens que nós particularmente gostamos muito, porque Paulo de Tarso é uma personagem importante, porque se nós hoje estamos falando de cristianismo, se nós hoje estamos falando da doutrina espírita, é muito pelo trabalho desta figura que percorre o mundo de uma maneira ampla, né, a divulgar a mensagem do Criador, e em especial com as suas cartas, ele faz exatamente uma interpretação. Né, ele traz para todos nós, que somos os gentios, como é que Jesus estava falando e qual é o entendimento sobre as falas do Cristo. E ele vai escrever na carta aos Coríntios, capítulo 5, primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos de 6 a 8. Não sabeis que um pouco de fermento levei da massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Portanto, olha só a meditação que ele está trazendo para a gente em cima do que nós trouxemos do Talmud. Nós precisamos compreender que basta um pouquinho só de orgulho para que nós arruinemos, para que nós nos inflemos, para que nós possamos nos achar superiores, melhores, né? Para que nós possamos nos achar, inclusive, inatingíveis, né? Inquebrantáveis. É interessante que ele coloca que nós precisamos lançar fora esse velho fermento, para que nós possamos ser uma nova massa agora, sem fermento. Não é sem o espírito ou sem a essência, porque a gente confunde. A gente associa a presença do orgulho à nossa personalidade ou à nossa individualidade. E não é esse o processo que precisa acontecer. Nós não vamos perder a nossa individualidade. Nós vamos perder apenas o excesso
né? Aquele onde nós nos colocamos, exatamente como foi o início da nossa fala, como autossuficientes. E nós não somos autossuficientes, nós precisamos uns dos outros. E o orgulho nos faz ter essa falsa compreensão da realidade. E aí nos sejamos nova massa sem fermento. É importante que ele também, frisarmos que ele também escreve, né, essa mesma referência, mas de uma maneira diferente, numa carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículos de 7 a 9. Porque qual é a situação que nós estamos enfrentando aqui na carta aos Gálatas? Né? Lá na igreja, né, na comunidade, eles estão começando, eles estão retornando aos hábitos farisaicos. Então eles estão começando a exigir circuncisão para ser reconhecido cristão, estão começando a exigir determinados rituais, determinadas condutas, determinados hábitos, que não são condizentes com essa nova proposta. E o evangelho é uma coisa muito mais simples, né? Inclusive Jesus faz questão de dizer, não é o que entra na boca do homem quando ele faz a referência sobre os rituais de higienização das mãos para poder fazer a sua própria alimentação, mas o que sai dela que importa, ou seja, trazendo para a gente que não é o ritual em si pelo ritual que vai ser relevante para o nosso processo espiritual. O que vai ser relevante para o processo espiritual é o que nós guardamos, não, é o que nós guardamos em nós mesmos. Por isso, ele escreve aos Gálatas da seguinte forma: corrieis bem, ou seja, estava tudo indo bem. Agora, quem vos impediu de obedecer à verdade? Quem impediu que essa comunidade, esse grupo de trabalhadores, esse grupo de cristãos no cristianismo primitivo parasse, começasse a observar determinadas condutas que não são condutas esperadas para o cristianismo? Aí ele vai dizer: esta persuasão não vem daqueles que vos chamou, ou seja, esse comando, esse convite não vem de Jesus. Esses hábitos, esses rituais, eles não vêm de Jesus. E aí ele vai e termina dizendo o seguinte: um pouco de fermento leveda a massa toda. Ou seja, bastou um erro, crescesse esse orgulho de achar que sabia tudo, de ditar as regras, para que se atrapalhasse. Esse muitas vezes é um dos grandes problemas que a gente enfrenta, por exemplo, no ambiente familiar. A gente vai trazer uma situação que talvez seja comum a muitos outros, cada um, a muitos de nós, essa experiência. Eu, por exemplo, quando vou nas atividades, nas reuniões de escola e tudo, me chama muita atenção, às vezes, as mães ou os pais que se manifestem assim, quando dizem assim, lá em casa sou tudo eu. Eu faço tudo, se não for eu as coisas não andam, se não for eu as coisas não caminham, sou eu. E a gente encontra essas pessoas que o tempo todo dizem assim, lá no centro espírita sou tudo eu. E se eu não ligar, se eu não chamar, se eu não disser, é o eu tanto, né? E aí eu fico meditando, né, observando todas essas reflexões que nós trouxemos aqui, eu digo assim, tem tanto eu que falta esse nós da coletividade, né? Esse nós na casa espírita, esse nós na família, ou seja, muitas vezes é um eu que acaba servindo como uma erva daninha. Então é um pouco de fermento levê da massa toda. É um orgulho, né, gigantesco que acaba atrapalhando a nossa jornada, o nosso aprendizado, o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento espiritual. Se não fosse importante, nós trouxemos a primeira revelação, trouxemos a segunda e trouxemos a terceira, né? O Emmanuel vai nos escrever igualmente no livro Fonte Viva, capítulo 76, a mensagem intitulada Fermento Espiritual. Nos dizendo que nós temos que ter cuidado sobre o que nós alimentamos, né? O que nós colocamos para dentro, o que nós deixamos crescer dentro de nós. O que nos move, quais são os sentimentos, quais são as condutas. E é importante que nós observemos isso, né? É importante que nós meditemos sobre isso, tá? E aí nós seguimos adiante porque o orgulho ele tem uma grande característica, em que muitas vezes a gente não percebe, elas começam a crescer em nós, mas a gente não vai percebendo. E qual é essa grande característica, né? O orgulho ele impede que nós sejamos gratos, como nós dissemos no começo da conversa, nós não chegamos aqui, nós não evoluímos, nós não crescemos, nós não avançamos sem as pessoas que estão ao nosso redor, seja em nosso benefício, seja aqueles
que muitas vezes nos causam questionamentos. Né? Nós não chegamos. E por tudo isso nós precisamos entender. Nós precisamos, em tudo, dar graças. Né? E isso, a gratidão, esse sentimento de gratidão, não é essa gratidão das redes sociais, como a gente tem, por exemplo, aqui no Instagram, a rede social que a gente está muito presente, onde as pessoas costumam associar a gratidão ao materialismo, né? É uma prosperidade, uma gratidão associada a essa prosperidade, a esse desenvolvimento, a essa melhor aparência de uma realidade. A gratidão, ela também está associada ao orgulho, ou seja, eu só vou ser aquilo que eu tenho condições de manifestar, daquilo que eu tenho condições de mostrar ao outro. E muitas vezes daquilo que eu consigo suscitar no outro. Né? É uma gratidão de uma prosperidade que me gera inveja, que me gere olhar do outro, que eu saiba que o outro vai virar periférico na minha existência, quase que ele esteja me circundando, né? Quase aí no processo orbital de planeta. E é um processo que a gente precisa compreender que é uma extrema cilada se nós formos buscar esse caminho, né? Porque a gratidão, de fato, é a compreensão muito tranquila e muito serena do indivíduo de que esses processos lhe fazem crescer e lhe fazem bem. É um exercício que nós precisamos fazer diário de compreender que os processos pelos quais nós passamos, eles têm um propósito, eles têm um porquê, eles têm um motivo de existir, existe um planejamento para tudo isso, um processo organizado para tudo isso. Então, a nossa existência ela não é um barco desgovernado e simplesmente solto ao acaso. Não é um processo como esse. É pelo contrário, onde tudo que nós vivenciamos é extremamente muito bem arquitetado, muito bem planejado. Inclusive, nós precisamos observar, né, que até os testes pelos quais nós passamos são importantes para ver se de fato nós estamos aplicando a lei divina. E aí essa compreensão de gratidão, ela também vai estar no Velho Testamento e no Novo Testamento, né? No Novo Testamento, que a gente vai começar, e a gente traz uma referência espírita, não mais citando especificamente alguma obra, mas citando uma história que ela é muito conhecida, que é a história do Chico Xavier, né? O Chico ele vai estar associado a essa compreensão da gratidão na história da topada. O Chico ele topa dentro de casa e aí o Emmanuel logo se materializa a ele e diz assim: Chico, agradeça. Mas o Chico estava com o dedo doendo, latejando, aquela dor absurda. Para quem levou uma topada já sabe que é uma dor bem grande. Ele diz assim: Emmanuel, mas peraí, deixa eu só passar a dor. E ele sentindo aquela dor, aquelas emoções, guardando para si, e o Emmanuel, Chico, agradeça. E ele olhando e ele meditando sobre por que ele precisava agradecer, até que ele obedece ao Emmanuel. Quando ele agradece, o Emmanuel pede para que ele se vire e mostra uma quantidade de entidades, de condições ainda inferiores, mais materialistas, mais materializadas, mais endurecidas, que só estavam aguardando a primeira reclamação ou a primeiro questionamento do porquê da topada para que pudessem se associar ao Chico de alguma forma, né? Pudessem aí minimamente atrapalhar o trabalho. Paulo escreve a Tessalonicenses, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, né? Lá em Tessalônica, capítulo 5, versículo 18, dizendo assim: deem graças em todas as circunstâncias, ou seja, em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Ou seja, tudo que nos acontece, todos os processos pelos quais nós estamos fazendo, está associado àquela compreensão do Pai Nosso, àquela compreensão do Rabi Alexandre que nós falamos anteriormente. Ou seja, é uma compreensão de que esse processo pelo qual nós estamos passando é uma vontade divina. E a gente gostaria de fazer uma ressalva, né? É claro que não estamos falando aqui de processos de violência, de abuso, né? De sofrimento profundo aos nossos semelhantes. Não é sobre isso que a gente está dizendo, porque ninguém é obrigado a permanecer numa condição como essa, pelo contrário. E todos nós, como coletividade, precisamos auxiliar os nossos irmãos a saírem, porque muitas vezes as pessoas não se percebem presas a essa rede, muitas vezes, de toxicidade das relações e não tem força suficiente para sair. Não é sobre isso que a gente está dizendo. A gente, quando fala da graças em todas as circunstâncias, é que nós precisamos compreender que existem situações das mais diversas possíveis. E aí vamos dar um exemplo. Vocês podem entrar nas redes sociais da Federação Espírita Piauiense agora, no Instagram, e aí vocês vão observar. Nós emitimos uma nota hoje porque nós sofremos um arrombamento e as pessoas levaram muitos dos nossos equipamentos de ar-condicionado, de sistema de vigilância, cabos de fibra ótica, etc. E no primeiro momento vem um abatimento, vem uma tristeza, porque você imagina o esforço, né, de tudo
de tudo que você vai fazendo para aquilo poder funcionar, vem as pessoas com várias ideias e várias sugestões, mas a verdadeira lição que fica é que nós precisamos compreender que é um processo que, por mais doloroso que possa parecer, né, do ponto de vista material, mas é um convite. É um convite para todos nós, né, como espíritas de uma maneira geral, nós podermos nos organizarmos, né, como uma comunidade e podermos nos ajudar, né, e mostrar que nós temos essa força, nós temos essa oportunidade de auxílio. Então, sobre situações como essa, pelas quais a gente passa na vida, são circunstâncias que a gente precisa entender que nós podemos dar graças e compreender, né? Como muito bem nos coloca no livro Paulo e Estevão, o próprio exemplo do Estevão, né? Não vou falar nem do Paulo de Tarso dessa vez, vou falar do Estevão como personagem que passa por uma diversa série de sofrimentos, como perder a mãe, perder as terras, ver o pai ser assassinado diante de si, é separado de sua irmã, é posto em processo de escravidão, é colocado, né, para ser muitas vezes açoitado, vilipendiado, enquanto está remando no barco. E ele, inclusive, em nenhum momento reclama, em nenhum momento blasfema, porque ele compreende, né, que nesse processo existe um processo de amadurecimento do espírito, de crescimento do espírito. Né, e que há de se explicar a esse espírito por quê? Por essa situação toda. Né? Então, quando se coloca essa referência, é para que nós possamos compreender que a gratidão parte de um sentimento, né? De, por exemplo, ele mesmo, Estevão, de olhar para o Paulo de Tarso, que o está assassinando, e nesse processo de compreender a gratidão, né? Ele olha para o indivíduo ainda, e que para nós muitas vezes é uma cena quase impensável, mas ele olha para aquele que ele está sendo o assassino, o arquiteto desse assassinato, né? Já que é um apedrejamento coletivo, nós observamos ele dizer assim para Jesus, que passa em espírito ao lado de Paulo de Tarso, dizer: Senhor, não ficai melancólicos, não ficai tristes, porque ele é um homem bom. Ele, se é assim conhecendo a lei de Moisés, imagina quando ele te conhecer. Ele vai ser um dos teus melhores soldados. Ou seja, é uma compreensão para a frente daquilo que nós estamos passando hoje. Né? Ou seja, esse trabalhar dessa gratidão, né? Ele vai nos trazer um amadurecimento espiritual, uma compreensão de senso moral muito mais profunda do que meramente só colocar o agradecer em si. Quando a gente observa Tessalonicenses, a gente volta novamente para o Talmud. Esse é o Moecatan 16b, que a gente vai ter uma história que ela inclusive é utilizada pela Meimei para o processo de evangelização infanto-juvenil. Ela é narrada em uma de suas obras e também é uma história já musicada por grupos espíritas para ser trabalhado na evangelização infanto-juvenil. A história do rei Ezequias, talvez alguns de vocês tenham já conhecimento dessa história, mas ela nos traz o seguinte: Ezequias é considerado um dos homens, né, mais justos que Judá já teve, um dos reis mais justos que Judá já teve. E ele estava caminhando pelo mercado e ele vai e tropeça em uma pedra. E ele reclama absurdamente, ele usa todo o seu conhecimento linguístico para dizer todas as palavras de baixo calão possíveis, né? De dizer os maiores impropérios por essa topada, e a gente faz analogia com aquela questão do Chico, né, com a historinha do Chico, uma pedra que estava solta. Um senhor que estava passando pelo mercado, viu a cena, estava se aproximando para ele, mas era um senhor mais humilde, né, de roupas um pouquinho mais delicadas. Esse senhor olha para o rei e diz assim: meu nobre rei, posso falar? E aí o rei consente que ele pode falar, e ele diz assim: a pedra já estava ali antes de nós dois. Tem certeza que a pedra é a culpada pela topada? O rei percebe-se da profundidade dessa sabedoria, né, do que está sendo dito, dá uma boa gargalhada e responde: tem razão. Não devia culpar o que está firme pelo que não está tanto. Ou seja, qual é a conclusão que nós tiramos disso? Nas nossas existências, as pedras elas vão estar lá. Elas vão estar presentes a todos os momentos. O que vai nos fazer diferentes não é a pedra em si, mas como nós reagimos ao encontro com essa pedra. Nós muitas vezes vamos cair pelas nossas imperfeições, pelas nossas limitações, pela nossa ainda imaturidade moral e espiritual. Mas a pergunta é: o que nós vamos fazer? Nós vamos nos sentir ofendidos pelas pedras que lá já estão no caminho? Por exemplo, os espíritos que estão no ambiente familiar, será que eles são de fato culpados
pela nossa irritabilidade? Será que são culpados pelas nossas imperfeições, pelas nossas limitações? Será que os problemas que o mundo nos coloca de fato nos fazem perceber que eles são culpados para esse processo? É interessante que muitas vezes, quando nós entramos em processo terapêutico, né, quando a gente vai para o psicólogo, quando a gente vai para o psicanalista, a gente vai começar a compreender que o mundo não é só maniqueísta, não é só dividido em bom e mal. Né? Ele é muito mais variado, né? Ele é muito mais diverso do que simplesmente o bom e o mal. Né? E aí é importante que se diga que esse processo de amadurecimento vai nos fazer compreender que, ao encontro dessas pedras, né, ao encontro dessas adversidades, eu vou conseguir agradecer, porque eu vou compreender que não vão ser eles os responsáveis por quem eu sou, pela minha formação, pela minha compreensão. Portanto, à medida que eu vou fazendo esse exercício, olha só como a gente vem caminhando e estruturando o nosso diálogo, para que nós possamos perceber, à medida que eu exercito em mim mesmo o processo de humildade, de meditar, de pensar ou de buscar essa sabedoria, eu passo a me blindar desse fermento. Eu passo a ser mais indulgente, eu passo a ser mais benevolente, eu passo a perdoar mais. Consequentemente, se eu passo a ser mais indulgente, benevolente, a perdoar mais, eu passo a cumprir o princípio de caracterização do que é a caridade. Porque como é que Jesus entendia a caridade? Essa é uma pergunta que Kardec faz no Livro dos Espíritos. Indulgência para com o próximo, benevolência para com o próximo, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Ou seja, se eu cumpro essa tríade, eu pratico a caridade, como dizia Jesus. Então, se eu faço esse exercício de humildade, de me distanciar desse processo de orgulho, eu passo a compreender igualmente o meu processo de evolução. Eu passo a compreender igualmente como é que vem a essência da caridade. Eu passo a ser uma pessoa, por exemplo, muito mais alegre. Eu passo a ser uma pessoa muito mais solta, menos irritadiça, porque eu consigo compreender que eu vou estar disponível a encontrar esses problemas. Né? A próxima história que a gente quer contar é uma história que ela vai estar no Midrash. E o Midrash, na verdade, é uma composição judaica, né? Que eles fazem as análises das escrituras sagradas, né? Trazem algumas histórias complementares, algumas referências, geralmente histórias orais, etc. Semelhante ao que o nosso querido irmão Emmanuel nos faz com as suas obras, por exemplo, como a série Fonte Viva. Ele faz uma análise, ele faz uma descrição, né? Ele faz muitas vezes uma contação de histórias e uma percepção diferente sobre o Evangelho. Então a gente tem o tópico com determinada passagem do Evangelho, e aí nós temos ali aquele discorrer do Emmanuel a nos fazer meditar e refletir sobre isso. E essa história que nós vamos trazer, ela tem a ver com o rei Davi. E é uma história seguinte: logo após Davi ter derrotado Golias, a multidão começa a gritar: Davi, Davi, Davi. E aí ele começa a sentir aquela alegria, aquela maravilha. As pessoas vão em volta de Davi, colocam-no, né, sobre a multidão, todo mundo vai carregando Davi e ele vai se deixando inflar, se achando forte, se achando grande. Ele derrotou Golias, o maior dos soldados adversários, vai derrotando e ele vai se sentindo sempre autossuficiente, poderoso, grande. E aí, uma hora que a multidão vai e desce, Davi. Quando desce, ele vai dar o primeiro passo, ele topa e cai. Quando ele cai, ele olha que ele topou em uma pedra. Ele olha para a pedra e, como se a pedra conversasse com ele, ele ouve como se fosse a própria divindade dizendo a ele, dizendo assim: Davi, fostes levantado por mim, mas pode cair por tua própria conta. Fui eu que te coloquei lá, sou eu que igualmente posso te tirar. Essa é uma historinha simples, mas carregada de significados. Nós muitas vezes não compreendemos que o processo exatamente para nós chegarmos onde chegamos não dependia só de nós. Claro, de nossa boa vontade, de nosso esforço, de nossa dedicação, mas existe toda uma rede de relações do plano material e do plano espiritual. Por isso mesmo que precisamos compreender todas as nossas vitórias ao observar como está lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item do dever. As nossas vitórias e as nossas derrotas, elas são solitárias. São sem aplausos e sem pessoas para nos secar as lágrimas. É por isso que nós precisamos compreender
de maneira muito categórica que nós não chegamos a lugar algum de maneira sozinha. Não existe a mínima possibilidade de nós chegarmos a lugar algum sozinhos. E é importante que a gente diga igualmente que nós vivemos hoje numa sociedade onde as pessoas se colocam muito mais nessa condição. Inclusive, nós temos uma passagem no mesmo capítulo que fala sobre orgulho e humildade, que é o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, que ele vai nos dizer o seguinte: aquele que se eleva será rebaixado. Ou seja, semelhante ao que aconteceu com Davi, uma meditar sobre isso, né? Ou seja, na doutrina espírita nós precisamos entender. Nós não podemos nos achar merecedores de tudo isso. Porque quando a gente vai ver, por exemplo, o item de transmissão das fortunas, é lícito um pai juntar fortunas aos seus filhos. É claro que é lícito. Mas ele não tem a garantia de que seus filhos vão receber. Por quê? Porque ele precisa entender que é um processo para cada um. Muitas vezes os filhos não vão ter tido, né, a formação moral, a compreensão, muitas vezes, de como lidar com a fortuna. E ela tende a se acabar. Tende a usufruir de maneira errada. E ela tende a ter fim. É importante que se diga, o trabalhar da humildade é um exercício contínuo, é um exercício diário. E aí a gente traz uma historinha. Ela é maravilhosa, porque é uma história também presente no Midrash, mas baseada, né, numa passagem que está no Velho Testamento, sobre Números, capítulo 12, versículo 3, né, item 3, que nos diz que os anciãos, eles se sentiam muitas vezes impressionados, porque que muitas situações Moisés era tido como o homem mais humilde sobre a terra, né? É, é importante que se diga que Moisés se colocava, né, como uma pessoa muito simples, por mais que ele tivesse sido muito firme. E as pessoas desconhecem essa simplicidade e essa humildade. E essa historinha vem para nos narrar isso porque os anciãos igualmente se espantavam com essa compreensão de humildade, né, de Moisés, e também se espantavam porque, como eles viajavam muitos anos no deserto, né? Então, ter uma nuvem, ter uma chuva, já era um alento, já era uma tranquilidade, já era uma paz, né? Para esse cenário que eles se encontravam. É importante que a gente possa meditar que essa história vai nos contar o seguinte: que em uma certa noite, um senhor israelita que havia abandonado o Egito com Moisés, né, em busca da Canaã prometida, estava querendo saciar um pouco das suas dúvidas, porque ele não tinha leitura, era um homem muito pobre, muito simples, muito humilde, das suas mãos calejadas dos muitos anos de trabalho no Egito. Né, a idade já tinha lhe tirado, inclusive, a própria dicção, pelas ausências de dentição e etc. O senhor, com as roupas muito simples, muitas vezes rasgadas, sujas, resolve buscar a tenda de Moisés. E a gente sabe que já desde aquele tempo, né, nós não somos boas peças, como se assim pode-se dizer, num bom piauiês. Né? Nós sempre temos uma tendência de, às vezes, agirmos em contrariedade. Haja vista quando Moisés sobe ao Sinai, ele volta, está o bezerro de ouro montado. Né? Então, na tenda de Moisés, dois irmãos se revezavam, né? De dois a dois, sempre, de dois em dois, revezavam para fazer a segurança de Moisés, para resguardar Moisés, para qualquer ato de violência, né? Ou qualquer infortúnio que pudesse acontecer. Portanto, quando esse senhor chega próximo à tenda, são esses dois homens que o interpelam, dizendo assim: o que ele fazia aquela hora, o que ele estava fazendo ali naquele momento, né? É importante que ele pudesse esclarecer, porque envolvendo um pouco de segurança naquele processo. Aquele senhor então diz assim: eu gostaria de falar com Moisés. Eu queria conversar com ele. Deixa eu só pedir um minutinho de vocês aqui. Só um minutinho. Alexa, silenciar. Perdão que a Alexa resolveu tocar Tim Vanessa, não que fosse ruim, né? Mas no meio da nossa doutrinária não ia ser positivo, só para pedir para ela silenciar. Não é manifestação mediúnica, fiquemos tranquilos. Então,
E o senhor, né, interpelado pelos guardas, né, por aqueles que faziam a proteção de Moisés, resolve dizer: olha, eu precisava conversar com Moisés, eu preciso tirar algumas dúvidas, eu preciso saciar o meu coração, eu preciso acalmar o meu espírito, porque são muitos anos vagando, caminhando pelo deserto, e por vezes eu ando perdido, eu ando sem fé, eu ando sem motivação. Então Moisés, que estava dentro da tenda, escuta e sai. E os dois homens dizem: Senhor, não fale com este homem. Né? Os dois soldados, né? Digamos assim, vamos usar esse termo. E Moisés resolve dizer: não, eu vou conversar com ele. Porque a tua vida importa para mim. Porque aquele que te criou também me criou. E quer que eu fale contigo. Ou seja, olha que compreensão nós temos aqui. A compreensão de que o outro também é criação divina. De que aquele outro com quem nós temos contato constante na lei de sociedade, ele é fruto da criação divina, ele também é um ser divino, ele é um ser que está buscando a divindade e que está destinado a essa angelitude. E que nós, por vezes, não nos permitimos pensar assim. Os anciãos, ouvindo aqueles barulhos, saíram de suas tendas próximas a Moisés, observam aquela situação, os soldados não sabiam o que fazer. Moisés toca no ombro do homem e diz assim: eu vou ouvir-te, meu irmão. O Senhor começa a chorar e senta-se no deserto mesmo. Não adentra a tenda de Moisés e, sentado no deserto, chorando, Moisés então resolve sentar à frente dele. Os soldados dizem assim: Senhor, mas você sentou no pó? E aí ele disse: olha, a Torá foi entregue no Monte Sinai, a menor das montanhas. A sabedoria habita onde há humildade. Se desejo escutar esse homem com o coração, devo descer até onde ele está. E os anciãos tiveram a resposta de por que só fazia sombra na tenda de Moisés, ou de por que só chovia na tenda de Moisés. Porque a humildade é reflexo de sabedoria, de um exercício constante que nós precisamos fazer, como nessa reflexão dele, de entender que, por mais doloroso que possa ser o outro, ele também é uma criação divina. É importante nós colocarmos isso, porque às vezes nós não nos apercebemos desse detalhe. Nós não queremos meditar sobre isso. Nós só queremos culpabilizar o outro. Né? Nós só queremos ver o outro num processo de vilania, né? Num processo de adoecimento ou num processo de gerar sofrimento. Né? Quase como uma lei de talião. A gente ainda enxerga o processo de vivência como um processo de lei de talião. E não é. Não é olho por olho e dente por dente. Não é eu fazer o outro sofrer, ou eu fazer o outro me ver bem, ou fazer o outro me ver crescer. Não é só por aí. A vida não se resume a isso. A vida é muito mais complexa, muito mais ampla do que isso. Né? E a gente percebe que nós temos essa dificuldade. E queríamos encerrar a nossa contribuição para quem nos assiste com uma outra historinha muito mais simples, né? Que ela nos faz pensar num ponto importante da nossa existência. Nós igualmente não precisamos ser, né, autossabotadores, porque a humildade não é aquela falsa humildade onde eu só me coloco para baixo também. Eu não, não, vá, faça você. Eu não sei fazer prece. Eu não sei fazer o trabalho. Isso é uma falsa modéstia, uma falsa humildade, que também é ruim. Né? Ou a pessoa que sempre se vitimiza, etc. Não, isso não é humildade. E é aí onde a gente precisa aprender com essa última história que eu gostaria de contribuir a vocês. É a história dos dois papéis de Simcha Bunim. Tá? É uma história de uma linhagem de rabinos judaicos, chamada dos racídicos, Hassidim. É uma história clássica deles, é uma história que os ajuda a educar o coração e o espírito, e diz o seguinte. Certo dia, um discípulo muito vaitoso, né? Mas era muito talentoso, ele aproxima-se do seu mestre dizendo: Rabino, creio que eu tenho grandes dons. Sinto que posso fazer muito pelo nosso povo. O mestre, porém, notava que o jovem começava a se considerar superior aos seus outros colegas de escola rabínica e se considerar superior aos outros na sua humanidade.
A gente faz um parênteses aqui nesse processo, se a gente lê o livro Paulo e Estevão, a gente vai lembrar do nosso querido Paulo, ainda Saulo, quando ele ouve no Sinédrio que muitos judeus estavam deixando de ir ao templo para ir a uma casinha simples e humilde lá nas periferias, que era a casa do caminho, né, da casa da sogra de Pedro em Jerusalém. É importante que a gente diga isso. É importante que a gente faça essa reflexão e essa meditação. Né? O Saulo se achava superior. E para eles, os judeus tinham enlouquecido. Então, muitas vezes, a gente vai se deixando achar superior. Né? E aí, o rabino, né, entrega dois papéis para o seu aprendiz, digamos assim. São dois papéis enrolados. Em cada papel tinha uma mensagem. E aí, o rabino diz assim: leve sempre contigo. O rapaz, muito curioso, abriu logo o primeiro papel e estava escrito o seguinte: o mundo foi criado por minha causa. Ah, ele se encheu. Meu Deus, o mundo foi criado pela minha causa. É mesmo, é por minha causa. Tudo foi criado pelo ser humano, seu processo de evolução, etc. Meu Deus! Aí o rabino olhou para aquele aprendiz e disse assim: agora abre o outro, já que você abriu o primeiro. No outro estava dizendo assim: sou pó e cinza. Do pó eu vim, ao pó eu retornarei. No sentido de dizer que essa matéria que nos faz nos acharmos grandes coisas, ela é finita. Ela se acaba. Ela tem fim nesse processo. E aí o jovem ficou confuso. E o mestre esclarece. Sempre que te sentires inútil, leia o primeiro papel. Ou seja, sempre que nós nos sentirmos para baixo ou incapazes, leia o primeiro papel. O mundo foi criado por nossa causa. A criação divina é para que nós possamos evoluir. É quase como se nós estivéssemos olhando o filósofo Spinoza e dissesse assim: imagine, se Deus de fato existisse para ele, né, nesse questionamento, esse Deus, né, ele ia criar essas belezas todas para que nós não pudéssemos apreciar, para que nós não pudéssemos ver a beleza da natureza, ouvir a melodia dos animais, ouvir os sons. Será? Será? Aí ele diz, continua o rabino, né? Quando te sentires grande demais, ou seja, se achares melhor do que o outro, leia o segundo, para entender que esse processo de existência, uma hora vai ter fim. E que a gente precisa aproveitar o intervalo entre existir e retornar, né, ou melhor, do nascer e do morrer, para que nós possamos evoluir o maior número possível de lições no Evangelho. E é claro que a gente não vai sair da imperfeição completa para a perfeição em uma só existência, mas o quanto que a gente conseguir evoluir. E aí ele diz: somente no equilíbrio dessas duas mensagens é que nós conseguiremos nos manter fiel à divindade. E nesse sentido, fica a reflexão para a gente na noite de hoje de que, somente entendendo que nós fazemos parte do processo de criação, mas igualmente nosso tempo é curto, nós precisamos aprender a aproveitar as oportunidades e aprender a aproveitar as grandes lições que o Evangelho nos coloca com muita humildade, com muita sabedoria. Porque, como nos disse Moisés na mensagem anterior, a sabedoria habita onde há humildade. Que nós possamos exercitar isso constantemente em nossas existências. Mais uma vez agradecido imensamente por esta oportunidade bendita de servir a esta casa querida, a quem temos um carinho e um apreço muito especial. Nós procedemos para o encerramento. Né? Então, nós vamos fazer o nosso encerramento, a nossa prece de encerramento, e fazemos o convite a quem estiver pela primeira vez. Nós fechamos nossos olhos não como um ritual, mas como um hábito, né, para que nós possamos nos concentrar melhor. Então, que nós fechemos os nossos olhos, busquemos tranquilizar os nossos corações e agradecer por esta oportunidade nesta noite bendita, rogando por esta casa querida que ajuda a semear a luz constantemente nos corações humanos. Que os seus trabalhadores, que os seus gestores, os seus frequentadores igualmente recebam esta luz que nos invade o coração e a mente, possam receber e sentir-se abraçados. Todos aqueles igualmente que nos assistem, nos seus lares, aonde quer que estejam, recebam igualmente essa luz
e essa paz. E que Jesus possa nos abençoar hoje e sempre. Um grande abraço, muito obrigado por esta oportunidade de servir e a gente se encontra na próxima. Um beijão para todo mundo. Tchau, tchau, boa noite.